Fala, apostadores, Everton aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo com dicas para a Loto Fácil da Independência. Eu vou deixar dezenas para você estar combinando em um desdobramento ou fechamento de 20 dezenas, e para isso eu vou utilizar um exemplo que nós vamos, de fato, registrar essas dezenas. Então aqui não é simplesmente uma dica do que você poderia fazer. Nós vamos fazer esses jogos aqui que eu vou mostrar e você também pode aplicar em jogos simples de 15 dezenas. Os jogos de hoje serão de 17 dezenas. Eu vou mostrar como é que nós aplicamos essa estratégia aqui para poder cobrir as tendências da Loto Fácil que são fora de padrão. Então nós vamos cobrir tanto o que é dentro quanto o que é fora em jogos de 17 dezenas. Então o vídeo está super interessante, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito ainda. Para a gente começar a nossa conversa, deixa eu já mudar a telinha aqui. Nós vamos falar hoje sobre dois modelos de jogos que nós vamos realmente registrar e você pode participar desses jogos também se você quiser. O link vai estar na descrição do vídeo para você adquirir esses dois bolões. Vai ser o bolão LF 16-16 e o LF 16 e 17. Um tem 9 jogos de 17 e o outro tem 6 jogos de 17. Porém, a estratégia por trás é a mesma. A estratégia do fechamento utilizado é a mesma, só esse bolão aqui, que ele tem 3 jogos a mais, que nós utilizamos o desdobramento para cobrir também uma questão de dezenas que já vou explicar para você. A cota custa 180 do 16-16 e R$ 135. Então, se você somar essas duas aqui, dá menos do que o valor de um jogo de 17 dezenas, que custa atualmente aí mais de R$ 400. Então, se você pegar uma cota dos dois, vai dar menos e você vai estar jogando aqui com 15 jogos de 16. Então, vamos à estratégia. Nós vamos utilizar aqui o fechamento FC 74. Esse fechamento, ele não trabalha com dezenas fixas, ele é uma matriz de 20 dezenas. 20 dezenas. Aqui entra o ponto que eu comentei que você também pode aplicar essas 20 dezenas, só que em jogos de 15. Você não precisa jogar sozinho os jogos de 17. Você pode utilizar essas 20 que eu vou mostrar para poder montar o seu fechamento. Então, vou abrir aqui o site da Loto Sport e vou selecionar primeiro as dezenas aí do fechamento 16-16 da Loto Fácil da Independência. Eu vou abrir aqui os fechamentos. Vou colocar aqui FC 74. Ele já vai me mostrar aqui, 6 jogos de 17. Vou abrir. Esse fechamento ele tem garantia de 13 pontos. E eu vou te mostrar o quão rápido é ou o quão possível é pegar 15 pontos com esse fechamento. Não se engane. Tem pessoas que acreditam que, porque o fechamento tem garantia de 13 pontos, ele não acerta 15. É assim, é uma burrice sem tamanho, tá? Não cometa esse erro. Se você pensa assim, você está sendo burro. E não tenho receio nenhum de falar isso, porque é a melhor palavra para descrever esse pensamento. Então, fechamentos que garantem 13 podem muito bem acertar 15 ou 14. Não existe nenhum tipo de limitação, hein? Então, presta atenção no que você está fazendo. Aqui nesse canal a gente só tem gente esperta, gente que gosta de estudar. Então, não cometa esse tipo de erro. Então, o primeiro fechamento aí é a 1, 2, 3, 4. Deixa eu dar um zoom maior, né? Para vocês enxergarem. Opa, 4 não. 5, 6. Eu estou olhando a colinha, tá? Não estou tirando da mente, não. Já foram selecionados os jogos, inclusive já estão na etapa de registro. Aqui. Finalizando. 18 dezenas, 20 dezenas. Então, aqui nós temos, preste muita atenção, tá? Preste muita atenção aos detalhes. Nós temos um fechamento com 12 ímpares e 8 pares, 12 repetidas, 14 na moldura, 8 primos, 7 múltiplos e 7 Fibonacci. Preste muita atenção aqui nas ímpares e pares. Então, esse fechamento aqui, eu vou mandar gerar os jogos, só clicando aqui, pronto, já me entregou os jogos. Quando você olha esse tipo de fechamento, automaticamente quem não entende muito de jogos vai falar assim, poxa, Everton, você tem ali um jogo de 10 ímpares, cara, isso não está errado,
porque de acordo com a estatística, não saem 8 ímpares ou 7. Calma. O jogo de 17 dezenas é normal ter 10 ímpares, porque ele tem 2 dezenas a mais do que o padrão da Loto Fácil, que é 15. Então, um jogo de 17 dezenas ter 10 ímpares é normal. É normal, tá? É normal um jogo ter 10 ou 11 ímpares. Isso aqui é tranquilo. Por que que é tranquilo, Everton? Vamos lá. Você tem 17 dezenas com 11 ímpares, vamos supor aqui. Se você erra 2 dezenas ímpares, você vai estar trabalhando com 9 ímpares ainda. E isso é padrão na Loto Fácil, é uma tendência da Loto Fácil da Independência, nós termos 9 ímpares. Então, isso aqui é normal. Um jogo com 10 ímpares, você errando 2 ímpares, você vai ter 8, que é a maior tendência da Loto Fácil da Independência e da Loto Fácil comum, 8 ímpares. Então, ela está valendo aí para Independência e também para a Loto Fácil comum. Então, você vai ter aqui o que tem de melhor nesse padrão. Beleza, até aí tranquilo, deu para entender, acredito eu. Vamos dar uma olhadinha nas dezenas. Nós selecionamos aqui tem que prestar muita atenção, tá, nos detalhes. Nós selecionamos mais dezenas para a parte de baixo do volante nesse fechamento. Então, se você reparar ali a quarta e quinta linha, elas estão cheias, mas os jogos, vou até mostrar os jogos aqui para vocês. Os jogos, eles não ficam todos com essas linhas cheias. Tem uma variação. Então, se você olhar aqui o jogo 1, você vai perceber que não está cheia nenhuma das linhas. No jogo 2 também não. No jogo 3 é que encheu a quarta. No jogo 4 encheu a quinta. E no jogo 6 que encheram as duas. Então, o fechamento ele vai fazendo essa combinação automaticamente para você. Essas 20 dezenas aqui, eu vou recomendar para você que quer trabalhar os jogos entre 8 e 9 ímpares com muitas dezenas na moldura. Conforme você está vendo aqui, nós temos várias dezenas na moldura. Olha a moldura como é que está, com 12 números na moldura. Além disso, essas 20 dezenas têm um foco em muitas dezenas de Fibonacci. Então, você vai trabalhar entre 5 e 6 dezenas de Fibonacci. Então, essas 20 dezenas aqui, desdobradas em jogos de 15, elas terão esse objetivo que eu acabei de comentar dos padrões. Então, se você quer buscar esse objetivo nesse grupo de jogos aí que você está gerando agora, recomendo demais essas 20 dezenas aqui. Nós estamos cobrindo ímpar e par, nós estamos cobrindo repetidas, moldura, Fibonacci. E os primos, Os primos também ali tá com um vermelhinho, né? O sinal. Esse primo de 7, eu nem considero ele anormal. Tem acontecido tanto dos primos aí ficarem acima que já não é tanto um diferencial assim. E para um jogo de 17 dezenas, então, que a gente pode errar 2 dezenas, não acaba não se tornando tanto um diferencial. Beleza? Então, esse é o primeiro fechamento do bolão da Loto Fácil 16, que é esse aqui, ó. Esse bolão aqui, tá? Esse bolão aqui, ó. E aí, para complementar esses 6 jogos, nós fizemos mais 3 jogos utilizando o desdobre. Mas antes, deixa eu mostrar para você o que eu comentei no início do vídeo sobre a premiação. Por que que não existe essa limitação de só acertar 13 pontos? Você pode pegar 14 ou 15. Eu vou fazer algumas simulações utilizando resultados aleatórios, onde nós vamos acertar essa matriz de 20 dezenas. Então, aqui entra um parênteses bem grande para aquela galerinha chata. Eu vou ser sincero, para aquela galera burra. Tá? Se você é burro, talvez nem devesse continuar o vídeo agora. Agora, se você está empenhado em aprender, em desenvolver as estratégias para Loto Fácil, então eu recomendo que você continue o vídeo.
porque essa parte aqui agora ela não é indicada para pessoas que não entenderam nem a primeira etapa. Então, se você não entendeu, sendo bem sincero aqui e honesto com você, provavelmente você deveria já ver outro vídeo. Mas vou continuar. Eu vou gerar aqui um resultado e vou clicar em conferir. Então, lembra, eu disse que vai acertar essa matriz. E a garantia dele é de 13. Então, essa garantia ela foi atendida. Eu vou clicar aqui em gerar outro e já deu 14 pontos. Na segunda simulação, se você olhar bem aqui, ó, você já vai ver que deu 14 pontos na segunda simulação. Eu vou gerar outro resultado e agora deram 2 de 14 pontos. Então, por que eu friso tanto essa questão, assim, até sendo chato? Ah, porque é burro, porque é burro. Porque senão a gente não consegue avançar, né? Muita gente fica preso em garantia, em garantia, em garantia. Eu não jogo fechamento que não tenha 14 pontos de garantia ou 15 pontos, o que para mim não faz sentido nenhum, mas o dinheiro é teu, você faz o que você bem entender, o que você achar melhor, mas para mim não faz muito sentido, visto que, olha o cenário, nós temos fechamento que tem garantia de 13, mas acertou 2 de 14 num jogo de 17. Isso aqui transforma num jogo de 17. Não são só 2 de 14 pontos que você vai receber num jogo de 17. Não são só 2. Você vai multiplicar esse valor aqui por 2. Então você vai receber 4 de 14. Eu vou até mostrar aqui para vocês. Opa, já está aberto aqui. Deixa eu ver se eu abro. Eu acredito que dá para abrir aqui, já que eu queria mostrar isso. Deixa eu só ver se a gente bate 15 pontos aqui com uma certa facilidade. Eu estou gerando aqui alguns resultados, porque nas nossas simulações não demorou muito, nós chegamos em 15 pontos, tá? Então, ó, 13 de 14 pontos, hein? 13 de 14. Pronto, deu 15 pontos. Então, essa simulação, ela mostra que é plenamente possível pegar 15 pontos com a matriz de 20 dezenas e jogos de 17. Isso pode acontecer tranquilo, tá? Tranquilo. Então, já quebrei aí. Se você pensava, se você é o famoso burro e continuou o vídeo, já viu aqui que caiu por terra esse pensamento errado teu de que fechamentos de 16, de 13, com garantia de 13 não acertam 15. Isso não existe. Mas beleza, muito bom que você se empenhou em continuar. E para você que já sabia disso, eu peço desculpas aí pela chatice, mas é porque a gente precisa afastar do canal essa galera que não entende. Eu não gosto muito de falar com esse pessoal. Eu gosto de falar com gente que entende a estratégia. Então vamos para a parte de desdobre. No desdobre, aí sim nós focamos na questão das dezenas, porque nós utilizamos as 5 dezenas, desculpa, que ficaram de fora daquelas 20. Então, nós fixamos a dezena 4, a dezena 7, a dezena 10, a dezena 12 e a dezena 14. Por que nós fixamos essas dezenas? Porque como elas já não foram trabalhadas nos outros 6 jogos, nada mais justo do que metade desses jogos, que agora são os 3 jogos, terem todas essas dezenas com absoluta certeza presente ali naqueles jogos. Então, são 3 jogos com essas 5 dezenas fixas. Então, se você reparar bem nos jogos do bolão, deixa eu mostrar aqui. Opa, eu estou confundindo a aba aqui. Se você abrir aqui, clicar em ver detalhes, que você consegue ver os detalhes do bolão, você vai ver aqui as dezenas que estão fixas. E aqui embaixo você tem todos os jogos, tá? E todos os jogos, existe uma questão no jogo de 17 dezenas que você, das 4 principais dezenas, 1, 2, 24 e 25, você deve trabalhar pelo menos 3 dessas dezenas. Então, das 4, você tem que trabalhar 3. E isso foi colocado aqui nos jogos, com absoluta certeza. Deixa eu voltar aqui. Então, essas 4 aqui, você pode colocar aqui em 17 dezenas, para gerar 17 dezenas, e clicar em gerar jogos. E aí ele monta aí os 17... Desculpa, os 3 jogos eu coloquei... São 3 jogos apenas, tá? 3 jogos, pronto. Gerar jogos. Então ele gera 3 jogos pra gente. Aqui, ó, tem 8 ímpares, 10 ímpares e 7.
Se você não gostar, você pode simplesmente mandar gerar mais, até ele gerar o valor que você gostaria que, de fato, estivesse presente ali. Então, você pode ficar mudando, até você encontrar. Então, os jogos, eles foram gerados dessa maneira aqui. Esse foi o primeiro bolão. O segundo bolão utilizou também, deixa eu voltar. Ele utilizou essa estratégia aqui. Inclusive, só tem 12 cotas dele, aí menos da metade. As dezenas utilizadas foram essas daqui, ó. 1, 2. Eu vou até colocar na tela para vocês. Deixa eu colocar aqui na tela. Pra gente fazer uma simulaçãozinha. Que assim, quem quiser também... Caramba, tô trocando as abas aqui. Fechamento. FC74. Se você quiser participar desses bolões, o link vai estar na descrição desse vídeo. Esses bolões estão lá dentro do Clube Loto Sport, hein? Deixa eu selecionar aqui as dezenas, então. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 23, 24, 25. Nós temos 19 dezenas. Deixa eu ver qual eu esqueci. 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16 a 18. Vamos mandar gerar aqui. Então, agora, se você reparar bem, tem mais dezenas na parte de cima do volante. Então, em um bolão, nós trabalhamos mais a parte de baixo, no outro, mais a parte de cima e também a questão de colunas. Nesse fechamento, nessa matriz de 20, nós trabalhamos a terceira e a quinta coluna cheia. Isso resultou nesses jogos aqui. Não vou me repetir aí com a questão de você reparar, tá? Nós temos agora jogos com a quantidade de ímpares sendo certeira. E aqui entra a questão de variação que eu comentei sobre ímpares e pares. Você tem um grupo de jogos voltados para a quantidade mais elevada de ímpares e agora você tem um grupo de jogos mais voltado para a quantidade de pares. Então, nós vamos trabalhar tudo dentro dos bolões do clube. A gente trabalha pouca quantidade de ímpares, muita quantidade de ímpares. Esses dois bolões, eles são muito complementares. Então, aqui, a maior diferença que você vai conseguir visualizar é a parte de ímpares e pares. Por quê? A questão de Fibonacci e moldura, ela continua igual, com bastante quantidade. Ela está sinalizado. Inclusive, aqui você tem até um pouco mais de moldura. Então, são jogos que podem acontecer. Eu acredito sempre que é nesses jogos um pouco diferente que mora o prêmio dos 15 pontos aí da Loto Fazenda Independência. Sempre tem aquele detalhe, né? E esse ano eu não quero pecar nessa parte de detalhe, então estou correndo atrás de todo tipo de padrão, todo tipo de desenho. Então, não quero ficar pelo detalhe, eu quero os 15 pontos. Então, eu estou puxando todo tipo de detalhe para dentro dos jogos. Então, pensar assim, você não fez nenhum grupo de jogos de 17 dezenas com mais pares? Não, calma lá, eu fiz. Mas você combinou essas pares também com uma quantidade elevada de moldura, porque o miolo ficou vazio. Sim, eu fiz também. Então, eu não quero correr esse risco aí dos detalhes. Então, cada grupo de jogos dos bolões, eu estou trabalhando uma estratégia diferente. E essa aqui eu queria mostrar para vocês. De forma ali para simular e tal. Então, agora você tem a parte de cima do volante com muitas dezenas. E a terceira e quinta coluna cheia em um jogo exatamente. E outro jogo faltou só uma dezena para ficarem as duas colunas cheias, que é o jogo 4. Esses jogos, vamos simular a premiação. Então, na primeira simulação, já deu 14 pontos. Na nossa primeira simulação. Vamos gerar outro resultado. Deu 13, 4 de 13. Deu 14 pontos de novo. Será que vamos bater 15 aqui? Vamos testar um pouquinho?
Cada clique que eu dou aqui em gerar resultado, ele vai me mandando um resultado diferente. Aí eu clico em gerar e clico em conferir. Ó, 2 de 14, hein? 14. Olha a diferença que já vai dando 9 jogos para 6 jogos de 17. É absurdo, né? É que a gente tá falando também de metade dos jogos, né? Aumentou, diminuiu, quer dizer, metade dos jogos. Mas continua batendo muitos 14, olha. Muito 14 pontos. Muito 14. A maioria 14, né? Olha isso. Se a gente aumentar um pouquinho a quantidade de 17 dezenas desse fechamento, ele já garante 14. Realmente dá bastante diferença esses 3 jogos a menos. Nós temos aqui uma simulaçãozinha de valor que você receberia no caso desta premiação que está na tela. Então são 2 bolões muito bons, complementares. Talvez algumas pessoas tenham percebido isso. O pessoal que analisa bastante aí não passa despercebido. Muita gente, na verdade, repara bem nos detalhes. Então esse tipo de coisa que eu tenho certeza que não passou despercebido pelos olhos aí de algumas dessas pessoas. Se você ainda não garantiu a sua cota, entre no clube, é gratuito para você participar do clube, você paga o valor da cota aí do bolão que você quiser participar. Você não precisa pagar nenhum tipo de assinatura para estar no nosso site de bolões. O nosso site de ferramentas, que é aquele que eu gerei os jogos, que é esse daqui, ele sim você precisa pagar para acessar. Inclusive nós estamos com o plano vitalício, que é o plano que você paga uma única vez e utiliza para o resto da vida, recebe todas as atualizações também. Então, se você assinar o vitalício, você vai pagar uma vez só. Acho que dá 12 vezes de R$29,70. 12 vezes aí de R$29,70 por mês, que você, depois de um ano, você não precisa pagar mais nada. Já pagou e vai continuar recebendo as atualizações, as ferramentas. Não há diferença entre ferramentas para um membro e para o outro. No final, todos os membros têm acesso ao mesmo tipo de ferramenta. Inclusive, o radar de matrizes que está liberado para todo mundo agora. Então, se você não tinha visto ainda, aqui no menu da Loto Fácil, você tem o radar de matriz que ele vai... Opa! Deixa eu clicar aqui. O radar de matriz, ele tem a montagem de matriz, que eu não vou explicar nesse vídeo, mas nós temos vários padrões aqui da Loto Fácil da Independência. E essa semana eu vou liberar o radar dos concursos comuns, hein? Os concursos comuns, aí nós vamos fazer um outro vídeo analisando as dezenas fortes. Beleza? Então, espero que você tenha gostado dessas 2 matrizes de 20 dezenas. Se quiser participar do bolão, link na descrição. Você pode utilizar essas 20 para gerar os seus jogos aí no fechamento, no desdobramento. Nós temos fechamento aqui na Loto Sport que gera essas 20 dezenas em jogos de 15. Então, é só você aproveitar. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Esse vídeo foi bem longo, mas eu achei importante gravar ele para explicar certinho a estratégia para vocês.